Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Café com E-Commerce. E agora a gente vai entrar na segunda parte sobre análise de fraude, tá? Bom, nessa segunda parte a gente vai ter um vídeo muito mais focado no assunto, sem dispersar tanto como foi no vídeo anterior, mas é testando que se aprende, né? Obrigado a todo o feedback aí do pessoal que está assistindo, que está comentando. É muito importante que você assista, comente se gostou, se não gostou, dê um dislike, dê um like, compartilhe, porque a gente vai sabendo a forma como a gente consegue direcionar os vídeos, né? Se é mais sério, se é brincando mais, se é dispersando mais, mas de qualquer forma, obrigado aí. Bom, já entrando no assunto, o mercado de e-commerce se deu conta de que é muito difícil ou praticamente impossível ter uma boa média de assertividade nas análises, sem depender de algumas ferramentas que te ajudem a fazer essa análise. Por mais que você queira fazer a análise interna, né? Você ainda vai precisar de ferramentas para poder fazer a análise daquele cliente. Então você vai precisar consultar os dados dele num banco de dados confiável, que pode ser o Serasa, Infobusca, ClearCAD e alguns outros que o mercado tem aí, que podem te dar essa informação e você faz a análise. Sempre que você traz a análise para dentro da empresa, você tem que pensar e lembrar que é prazo. Uma análise manual, ela leva tempo para ser feita, né? Muito mais tempo do que uma análise de uma empresa, tá? Então vamos ver duas formas que você consegue gerenciar a análise de crédito no teu e-commerce. A primeira forma de você lidar com análise de crédito é simplesmente não ter que se comprometer a fazê-la. Como que você faz isso? Quando você utiliza os facilitadores de pagamento, eles já fazem análise de crédito para você. Quem são os facilitadores de hoje no mercado? Então vamos lá. PagSeguro, PayPal, Bcash do Buscapé, o Moip também entra como um facilitador. Ele tem algumas diferenças aí, mas ele também entra como um facilitador. Até o Mercado Pago também entra como facilitador e tem alguns outros aí também, mas esses são os mais conhecidos, tá? Quando você trabalha com facilitador, você tira a parte financeira de dentro da sua empresa. Então quando o cliente passa o cartão, ele vai para um ambiente desse facilitador. Ali dentro daquele ambiente, o facilitador de pagamento vai ser responsável por fazer a análise, por checar todos os dados financeiros e depois ele vai fazer o pagamento para você. Então o pagamento é feito para ele faz a análise e aprovação do pedido e depois ele joga para você. Com os facilitadores, então, você não tem responsabilidade nenhuma em fazer análise de crédito, toda a responsabilidade é do facilitador. Se por acaso for uma fraude, você vai receber do mesmo jeito, porque a responsabilidade é do facilitador. Sobre facilitadores, as taxas variam de 3 a 6, 7% da venda. Não é para todo o tamanho de e-commerce que isso vale a pena. No próximo vídeo, sobre meios de pagamento, a gente vai falar mais detalhes sobre esse tipo de taxa e o que é melhor, dependendo de cada tamanho de empresa, tá? Continuando, a parte ruim é a seguinte, que o facilitador ele não corre riscos. Um departamento de crédito é um departamento de risco, você convive com risco diariamente. Quando você tem 90% de chance de aprovar um pedido, você tem 10% de chance de estar errado. E isso no universo de compra, de e-commerce, é muita coisa, 10% é muita coisa. Por mais que 90% seja muito mais. E a coisa complica quando o valor do pedido é grande, quando você tem uma loja que vende produtos, por exemplo, com ticket médio alto. Então, muitas vezes, tem que ter peito para assumir esse risco e fazer a compra aí pra frente, e se der errado lá na frente, a gente revê os processos, mas tem que ter peito. Os facilitadores não vão ter esse peito, então você vai perder bastante venda também, né? Não vamos se iludir com isso. Ferramentas como que trabalham com aquele método onde o cliente paga, o dinheiro fica retido, ele recebe a mercadoria, ele libera o dinheiro, não é muito usado para e-commerce, porque não tem muito sentido isso. É mais para negociações onde você está comprando de uma outra pessoa física e ele está intermediando essa compra, são intermediadores, né? Foge um pouco do facilitadores de pagamento. Então vamos para a segunda opção. A segunda opção, particularmente aqui eu uso, é você trabalhar com ferramentas de gerenciamento de risco. Ferramentas como o ClearSale ou o F-Control, que são as mais conhecidas do mercado. Por exemplo, o ClearSale tem 75% do e-commerce brasileiro como clientes. E o que ele faz? Ele tem um grande banco de dados que armazena todas as compras do cliente e o perfil daquela compra. Por exemplo, se esse cliente aplica uma autofraude numa outra loja que é cliente do ClearSale, quando ele for comprar na sua, ele vai ser barrado, porque ele já tem um histórico de autofraude. Então, quando você fala que uma empresa tem 75% do mercado com esse tipo de inteligência, você está falando num valor alto e algo muito bom aí para o seu e-commerce
que é uma ferramenta de gerenciamento de risco. Só para vocês entenderem um pouquinho como que funciona a análise desse pessoal, mais de 90% dos pedidos eles aprovam em menos de 2 segundos. Então é uma aprovação automática, com base no histórico que ele já tem desse cliente. Os que não são aprovados automáticos, eles vão para a chamada mesa de análise, onde um analista vai fazer uma ligação num telefone seguro, que não é o telefone que está no pedido, é um telefone que está no Serasa, que está no ClearCard, está no Infobusca. Eles vão fazer essa ligação no telefone fixo desse cliente e confirmar com ele alguns dados da compra, alguns dados dele. Muitas vezes o ClearSale faz algumas perguntas assim muito pessoais, que só o cliente mesmo saberia, às vezes o cliente acha até estranho e não responde. Isso é um problema também que a gente tem que administrar. É importante passar para as ferramentas de gerenciamento de risco quando é telemarketing, quando é e-commerce e quando é pessoa física e quando é jurídica. Porque são 4 tipos de análise bem diferentes. É bem diferente quem entra no site e compra e quem compra via call center. É bem diferente. Então isso é importante falar para eles também, para a gente ter cada vez mais acerto. Mas isso quer dizer que todos os meus pedidos vão ser aprovados e o que é fraude, que eles garantem 100%? 100% nenhuma empresa vai te garantir. Mas o ClearSale ou o F-Control podem te ajudar bastante. Importante dizer que essas ferramentas também erram. Eu mesmo já tive casos onde o ClearSale reprovou o pedido do cliente como fraude e o cliente liga lá, argumenta, conversa comigo e você percebe que não é fraude. E depois de a gente conversar e bater um papo com o cliente, acalmar ele um pouco, explicar tudo o que aconteceu, que deve ter sido algum erro no meio do processo, na ligação de confirmar, para confirmar os dados, por exemplo, ele refez a compra à vista. Quando o cliente refaz a compra à vista, que anteriormente havia sido negado por cartão de crédito, é um erro grave do ClearSale. E eu dei sorte que o cliente comprou à vista, porque muitas vezes ele poderia comprar em outro lugar. Uma coisa que nós vamos falar futuramente é que muitos dos erros podem ser de falta de dados que você pega do cliente na sua página de checkout. Muitas vezes você esquece de pegar, por exemplo, dados do titular do cartão, que pode ser diferente dos dados do titular da compra. Então é importante você ter essas duas informações lá, para ajudar ferramentas como o ClearSale a ter uma assertividade ainda maior. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Colocando na balança, tá? Para uma média e grande empresa, compensa muito mais trabalhar com os gerenciadores de risco. Para uma micro e pequena empresa, interessante trabalhar com os facilitadores, mas já ir pensando numa transição. Isso porque as taxas de um facilitador de pagamento, elas são altas. Então agora vamos entrar em algumas dicas práticas aí sobre departamento de crédito. De uma forma geral, o departamento de crédito é um lugar onde se sofre muita pressão, tanto dos vendedores, da parte comercial da empresa, tanto do financeiro, quanto da própria diretoria, que não quer perder, não quer ver fraude. Existe uma visão errada, assim, uma fraude nem sempre é culpa do departamento de crédito, tem coisas que realmente não dá pra ver. Passa pelo ClearSale, passa pelo F-Control, passa por todo mundo e não dá pra pegar. Então não deve haver ali um clima de terrorismo, né? Ah, houve fraude, mata o pessoal do crédito, manda embora. Não é bem assim, é preciso analisar caso a caso. Não é uma coisa simples, é algo complexo de se fazer, não é fácil. Então deve haver uma política que faça com que o departamento de crédito trabalhe à vontade, que ele se sinta à vontade de arriscar em alguns momentos e de bater o pé e reprovar um pedido mesmo, independente do que o comercial diga, né? Tem que haver esse equilíbrio. Caso contrário, você vai ter um departamento de crédito robotizado, ou seja, o ClearSale diz que não é não, o ClearSale diz que sim é sim. E o ClearSale, como eu já falei, ele erra também. Muitas vezes, né, há compras que valem a pena você se arriscar e há compras que não. E é o crédito que vai avaliar, isso não é o ClearSale. O ClearSale é um sistema mecanizado, bom, porém precisa ter aquele feeling do analista de crédito, da tua empresa, que conhece o perfil dos teus clientes, conhece o perfil de compra deles, vê aquilo todo dia e ele sabe dizer, fala, olha cara, nessa compra eu arriscaria, nessa aqui não. Então confie no teu departamento de crédito e dê a ele respaldo para fazer um bom trabalho, sem terrorismo. É importante que a empresa trabalhe com um índice de perda esperada por fraude, tá? Um percentual, porque isso vai auxiliar o departamento de crédito a ser mais ofensivo na hora de arriscar e defensivo, dentro de um percentual que a empresa julgue saudável, né? Normalmente, esse percentual nunca passa de 1%, mas varia de empresa para empresa. Então, dentro daquele percentual, aquilo ali é o que o gerente de crédito tem para trabalhar dentro da empresa. E conforme vai passando o mês e ele está longe daquele percentual, ele começa a arriscar um pouco mais. Ele sofre a fraude
e aquele percentual começa a estar próximo, ele põe o pé no freio. Isso é bem legal, é uma política interessante, mas vale ainda a primeira regra. Tem que haver um bom senso e um ambiente confortável para o crédito poder arriscar ou não. Mas um índice de perda esperada é importante para um departamento de crédito trabalhar bem. Quando a fraude acontece, é importante, se você trabalha com os gerenciamentos de risco, você comunicá-los dessa fraude, para que eles tenham no banco de dados deles esse histórico, a fim de que isso não aconteça de novo. Eles precisam saber que aquilo era uma fraude, que eles aprovaram ela. E internamente, vocês precisam criar dentro de vocês uma inteligência semelhante à que o ClearSale cria lá dentro, que o F-Control também faz, que é entender esses clientes e tentar traçar um perfil de compra que seja arriscado para vocês. Quanto mais nichado for o seu mercado, quanto mais específico for, mais você vai ver algo em comum entre esses fraudadores. Quando você é um grande varejista, é impossível. Uma coisa importante também, evite que vendedores tenham contato direto com o departamento de crédito. Vendedor, ele faz pressão na cabeça do analista. Olha, eu conheço fulano, libera esse pedido para mim, pelo amor de Deus, eu preciso bater minha meta e não sei o que lá. E o analista, naquela pressão ou por amizade, ele vai e libera o pedido e o pedido segue a vida e toma a fraude. Para o vendedor não acontece nada, enfim. Então é importante que não haja essa comunicação. O gerente comercial pode fazer alguma interferência com o departamento de crédito, isso eu acho saudável, mas todo vendedor da empresa ficar buzinando no departamento de crédito é extremamente antiético, antiprofissional e só atrapalha, não ajuda em nada. Agora eu vou entrar num assunto que eu nunca achei nada na internet sobre ele, que é como comunicar a fraude ao cliente. É óbvio que você não pode falar para o cliente que é uma fraude, que não é ele que está comprando, porque você nunca tem certeza disso. Você não pode falar isso para o cliente. Vou contar para vocês uma história. Fiz uma compra com um cartão empresarial no Magazine Luiza e no Fast Shop. Havia crédito normal, fiz com os meus dados de pessoa física com um cartão jurídico. As duas compras foram reprovadas, as duas. E eu recebi uma mensagem de que o cartão não havia passado para eu contatar a minha operadora. O engraçado é que, tanto no Magazine Luiza quanto na Fast Shop, eu recebi um e-mail de confirmação de compra. A pessoa responsável pelo cartão recebeu uma mensagem da operadora do cartão registrando que aquela compra havia sido feita. De fato, o dinheiro tinha saído, só que eu recebi esse e-mail aí 3 dias depois que a compra foi feita. Então o que acontece? Essa compra foi para o departamento financeiro, que identificou o pagamento, que foi para análise de crédito e ali por algum motivo foi barrado. E eles mandam um e-mail dizendo que o cartão não passou e deixa a entender que é um erro da operadora do seu cartão. Essa é a forma mais usada. Não é uma forma que eu acho certo usar. Mas assim, eu sei também que existe pouca opção. Falando de e-commerces que fazem análise antes da confirmação do pagamento, ok, apesar de que eu não acho muito inteligente você fazer análise antes da confirmação de pagamento, porque se o pagamento não está lá, não adianta análise. Eu acredito que o fluxo certo seja o financeiro identificar o pagamento primeiro. Por isso que a gente tem trabalhado da seguinte maneira, tá? A gente tem procurado ligar para o cliente e explicar para ele exatamente o que está acontecendo. Perguntamos se ele tem alguma outra forma de pagamento, algum outro telefone para contato, e, enfim, para a gente tentar reverter essa venda. A gente tenta não perder a venda. A gente avisa que o prazo dele não vai ser cumprido, que a gente está abrindo um novo procedimento e, se caso ele prefira, a gente faz o estorno do valor, como a gente já deveria fazer mediante uma futura fraude ou uma contestação. Mas o importante, o segredo da internet, e eu acredito muito nisso, que seja ser transparente com o cliente. Quando é fraude, o que costuma acontecer? O telefone para de ser atendido, os e-mails param de ser atendidos, ou é um cara que liga bastante, só que você nunca consegue ligar para ele, só ele liga para você. E quando você fala assim, olha senhor, estamos com um problema aqui, né, aconteceu isso, isso e isso, a gente não conseguiu confirmar a compra com o titular, né? O senhor tem algum outro telefone? Ah, não tenho. Ah, é mesmo? Então deixa pra lá. São pessoas que não dão ênfase nisso, não brigam pelo pedido dela. Quando o cliente briga muito pelo pedido dele, falando, meu, isso é um absurdo, eu comprei com o meu cartão, eu tô aqui em casa, ninguém me ligou, então vale a pena você lutar. Mas ainda assim, nunca se tem certeza. Mas é importante, o segredo da internet, das grandes lojas de sucesso, é ser transparente com o cliente, com tudo o que está acontecendo. Bom, essas foram algumas dicas aí para o departamento de crédito.
Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem o vídeo, curtam, se inscrevam no canal do YouTube, curtam a nossa página no Facebook. E essa semana a gente está lançando um site testando a plataforma Wix, que nós vamos divulgar no Facebook também. Certo, galera? Obrigado aí mais uma vez. Até a próxima.